pessoas observavam. É bem Tá por aí. certo, tá certo. Deixa eu apresentar aqui agora o pessoal do HC que está aqui com a gente. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Marcelo Faria, que é da ASHC, Associação dos Servidores do Hospital das Clínicas. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Isso mesmo, Associação dos Servidores do Hospital das Clínicas. Primeiramente, Marcelo, para falar da Associação dos Servidores, a gente vai começar a falar como que é o trabalho, como que é feito. Obrigado pelo convite. A associação representa os servidores. Representa os servidores do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas hoje é muito grande, né? São 7.500 funcionários. E a associação faz um papel tanto do projeto social dos servidores como uma parte política, né? Representa do ponto de vista político, questão salarial, questão de reajuste de prêmio incentivo e a parte também social. Eventos, convênios médicos, convênios com o clube, enfim, toda a parte social, né? E ao lado do Marcelo está presente aqui com a gente o Eliseu, que faz parte também da Associação dos Servidores e Trabalhadores de Saúde. Qual a diferença de uma para outra, Eliseu? Boa noite, é um prazer estar aqui. Uma honra prestigiar o nosso amigo Charles aqui, né? Amigo de longa data. É um prazer a gente estar aqui. Na verdade, não há diferença, né? A associação maior, a que tem estrutura, a que existe há 40 anos, que representa os trabalhadores na questão sindical, é a SHC. A STS, ela é uma parceira da SHC. Ela foi criada com o intuito de gerenciar os convênios que nós temos, né? Lá na associação nós apresentamos e temos para os nossos associados e os trabalhadores convênio com a Unimed, Santa Casa, São Francisco, né? Convênios odontológicos com a Integral, com o CEOR, ou seja, são várias possibilidades. E a STS é ela que administra e gerencia esses convênios em parceria com a SHC. Tá certo. Charles Evangelista, alguma pergunta? Então, sim, eu queria até aproveitar a avisar os ouvintes, né, que hoje é um programa totalmente atípico, né, onde vamos falar de medicina, problemas de coluna, problemas, né, de aproveitar muito agora aqui o Colucci, o pessoal do HC, para que você possa mandar um zap, ligar aqui na rádio, fazer a sua pergunta, você que tem algum problema de acidente, de lesão. Aproveitar aqui o Colucci para te falar que é um assunto muito delicado, né, Chico? Importante falar sobre esses problemas que está acontecendo em relação a lesões, né? E muita gente ficando paralítico, infelizmente, por falta de atendimento médico. Mas a minha primeira pergunta ao pessoal que chegou aqui do HC, aí fica a critério Marcelo Eliseu, e eu pautei as perguntas. A minha primeira pergunta é a seguinte: o HC hoje recebe pessoas do Brasil todo, pessoas da região de Ribeirão Preto, Minas, né? E eu sempre bati, né, nas prefeituras da região, também do Brasil, porque é muito prático e fácil você comprar van e mandar todo mundo para Ribeirão Preto, né? E não criar hospitais, construir hospitais, para poder a demanda ser muito menor em Ribeirão Preto. Às vezes, né, Chico, eu te deparei com casos, Eliseu e Marcelo, de que pessoas de Ribeirão Preto, nascidas e criadas aqui, não conseguem ser atendidas no HC. E pessoas que vêm do Maranhão, vêm do Norte e Nordeste, conseguem. Como conseguir fazer com que isso possa mudar, né, esse panorama? Né? E como que vocês, lá no HC, absorvem esse tipo de problema hoje? Qualquer um dos dois, por gentileza. É verdade, Charles. Na verdade, o Hospital das Clínicas é um hospital de alta complexidade, né? Está entre os maiores do país, maior que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, só de São Paulo, né? Então, o que acontece? Como é de alta complexidade, todos os casos mais graves, mais complexos de todos os lugares do país, de todo o país, acaba sobrecarregando, caindo aqui no Hospital das Clínicas. Mas, na verdade, isso que você falou é verdade. A gente vê muita reclamação, muita gente da cidade de Ribeirão e região não conseguindo vaga. A demanda é muito grande, a lotação é muito grande, e porque tem muito atendimento de fora. Isso que você falou é verdade. As cidades das regiões, o sul de Minas, Mato Grosso, eles não têm hospital com esse tamanho, com essa complexidade, com essa estrutura, e é isso que você falou. Eles preferem comprar van, comprar ambulância e mandar para Ribeirão Preto. Porque, na verdade, é o tratamento SUS, verba SUS, acaba sendo nacional. Vem para cá. E outra questão que é uma briga
tremenda, é o caso de pequena complexidade, que deveria deixar o Hospital das Clínicas só para os casos complexos, alta complexidade, doenças graves, doenças complicadas, mas não, acaba aparecendo casos simples que não deveria ser atendido no hospital com essa estrutura, com essa alta complexidade. E por outro lado também o hospital sofre um problema grave de falta de mão de obra. Para ter uma noção, Charles, hoje falta 485, 490 funcionários. Falta 485, 490 funcionários no Hospital das Clínicas. Só médicos são 70 e poucos até a semana retrasada, com os médicos anestesistas que pediram demissão. Mais funcionário profissional da enfermagem, enfim, todos os funcionários, são 480 funcionários. Na verdade, é uma saída, é uma demissão por dia, totalizando 30 demissões por mês. São pessoas que se aposentam, pessoas que passam em outro concurso e vai embora, e até algum tempo atrás, essa contratação era automática. O cidadão pediu demissão, a reposição era automática. Com a mudança do governo Alckmin para o governo Dória, ele suspendeu isso e não deixa a contratação ser automática. Ele não deixando a contratação ser automática, ocorre isso, Charles. As pessoas, não conseguem contratar rápido e está faltando quase 500 profissionais. O hospital está tendo dificuldade em atendimento, está fechando leito, clínica, centro cirúrgico, sala de cirurgia diminuiu muito nos últimos 15 dias, um mês, porque não tem profissional, não tem médico. Você faz uma colocação dizendo, transplante de fígado estava tendo uma pressão muito grande, que eles queriam levar o transplante de fígado aqui do Hospital das Clínicas para São José do Rio Preto. Já estava encerrado, já não estava fazendo, e agora parece que a partir da semana passada, né? A partir da semana passada parece que o governador segurou, voltou atrás e está segurando o transplante de fígado em Ribeirão. Mas estava um problema grande, uma briga grande, porque eles estavam querendo tirar o transplante de fígado de Ribeirão Preto, do HC de Ribeirão Preto. Eu só queria pontuar. A pergunta que você fez. Ó, a casa é de vocês, fica à vontade, o assunto é medicina é com vocês, hein? Podemos voltar com você, mas fica à vontade. A pergunta sua é muito pertinente, inclusive na outra administração do HC, da época do professor Marcos Felipe de Sá, ele tentou enfrentar esse problema, inclusive eu acho que o atual secretário da Saúde, o Dr. Santos Scarpellini, na época também, os dois juntos. Na questão que os prefeitos, que toda a região, eles só compram van, certo? Não investe na sua cidade, na medicina preventiva lá, prefere comprar van, lotar e trazer para o HC. É a questão da pequena complexidade. O HC, a estrutura dele é para alta complexidade, certo? Não é para ver unha encravada, certo? E o que é a questão? Os prefeitos preferem, como você disse, trazer todo o povo para cá, e isso superlota o hospital, certo? Na estrutura, no custo, e só que assim, na época, a prefeita da Argivera, não sei se você se lembra, ela foi a primeira a encabeçar com todos os prefeitos da região, certo? Para inviabilizar esse projeto que era muito importante, principalmente para nós aqui de Ribeirão Preto, certo? Acabou se inviabilizando por conta de pressão política que a Darcy Vera, na época, encabeçou contra... E aí ele lesou o povo. Na verdade, não lesou, continua até hoje, né? A situação não mudou. Bem, eu acho que para falar desse assunto a gente precisava ter um programa muito maior, né? Até porque da maneira como eu penso, né, você tem que começar lá na ponta, né? Quando você fala, aliás, aqui a gente vai acabar falando mais de política do que de saúde, né? Pelo alinhamento que nós estamos seguindo no programa, nas primeiras perguntas, mas a gente vai ter que alinhar isso aí. Eu penso assim, eu acho que o problema é um problema governamental, sim, certo? É um problema do governo de São Paulo, mas é um problema do governo de Minas, é um problema do governo em geral. Porque se cada governador tivesse um hospital em nível do Hospital das Clínicas, você não teria, às vezes, a necessidade de ter pacientes de outros estados. Se bem que, em algumas situações, sim, né? Você veja que essas duas meninas que veio para Ribeirão Preto
que teve que fazer a separação, ela é de muito longe, veio de uma cidade do norte, né? Passou lá por avaliação e Ribeirão Preto, a cidade indicada. Por quê? Aqui existem os grandes especialistas, né? Que poderia também existir esses grandes especialistas em outras cidades, né? Desde que o governo também investisse em cientistas, em médicos, em projetos, né? Que a gente sabe que um projeto, às vezes, de um remédio, de um medicamento, ele demora, né? Um cientista, ele demora para desenvolver o projeto dele. E o governo não banca isso. A gente sabe que não banca. Então, você não tem, por exemplo, não sei, posso estar falando besteira, mas não existe um hospital das clínicas em São José do Rio Preto? Existe? Então, se você tivesse um hospital de clínicas em São José do Rio Preto, que é um grande centro, se você atendia aquela região lá, se você tivesse como tem em Bauru, certo? Atende lá, certo? Ribeirão Preto, atende aqui. As grandes cidades, cada uma com um hospital desse tipo, né? Seria o caso. Agora, quando você fala para Minas, é outra história. É um problema do governo de Minas. Ele deveria ter lá um grande hospital, porque é um grande estado, certo? E não tem. Então, eu não diria que a culpa é só dos prefeitos que compram vans e mandam os doentes para cá. A culpa é do governo, né, daquele estado, que não o estado de São Paulo, né, e que não tem lá um grande hospital. Aliás, eu tenho a seguinte opinião também. Eu acho que Minas é um estado tão grande, que deveria ser dividido em dois. Porque um governo só para Minas, eu acho muito pouco, certo? Você tem cidade de Minas aqui, ó, na nossa divisa, que não vai em Belo Horizonte. Não vai, vem para cá. Mas se Você você tá me entendendo? permite, Aí você fala, mas o problema é do SUS, é um problema do presidente da República. Então, se você começa a achar culpados, os culpados são vários, né? A presidência que tem um SUS terrível, certo? Terrível. Eu perdi um gerro dentro de um hospital numa condição dessa, vi como a coisa funciona, né? Já passei por lá também, vi como funciona, e deveria ser o maior convênio do mundo, porque todo mundo paga, certo? Eu sou aposentado desde 1953. Aliás, em 53 eu nasci, né? Eu me aposentei com 53 anos, né? Continuo trabalhando, graças a Deus, tenho saúde para isso, continuo contribuindo, certo? Então, um convênio que contribui os que estão na ativa para aposentar, aqueles que estão aposentados continuam trabalhando e não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, o SUS não tem dinheiro. Né? Os prefeitos não têm dinheiro. A presidência não tem dinheiro. Então, para onde está indo o dinheiro? Aonde estão as administrações? Certo? Aí você pega, por exemplo, situações assim. Você vê uma cidade pequenininha, né? Eu tive um exemplo assim que vemos por aí. Trabalhava na região de Araraquara, uma cidade chamada Trabiju. Pequenininha, só tem lá uma fábrica de ração, que é a maior coisa que tem lá. E estava se emancipando. Ia ter vereador, prefeito, presidente da Câmara e tudo mais. Aonde que Trabiju iria se socorrer? Em Boa Esperança do Sul, correto? E onde que Boa Esperança do Sul grita? Araraquara. E aí você vê que, se a gente for falar nesse assunto, a gente vai ficar aqui amanhã e não conclui. Né? Mas eu queria pontuar com você, Chico, a questão é o seguinte, deixar bem claro. Os pacientes que vêm de fora de outros estados, nós os recebemos com muito orgulho, porque são problemas de alta complexidade, como o caso das duas menininhas lá que você falou, né? Das gêmeas. Quando eu falo dos prefeitos, eu estou falando da unha encravada. É isso que atrapalha. Unha encravada, o prefeito tem que cuidar na cidadezinha dele. Não é o braço quebrado, certo? O HC,
até pela estrutura que ele tem, até pelo que ele é para tratar alta complexidade de qualquer lugar do país, que é o que nós fazemos. Nós temos pacientes lá toda hora do Tocantins, muito do Tocantins, do Mato Grosso, Isso do é verdade. Brasil inteiro. Eu já vi, Com já vi, leucemia, verdade. Certo? Eu como HCiano, eu tenho muito orgulho disso e não vejo isso como problema. Certo? O que eu vejo, o problema dos prefeitos de toda a região, é a questão de unha encravada, braço quebrado. Isso não é comprar van e trazer lá para ganhar voto lá. Não é assim que se trabalha. Não é assim que se vê saúde. Isso é para ser resolvido no PS Mas da cidade, se no você- caso? Isso no PS, no pronto-socorro. Mas Não se é você- para ocupar a estrutura de um hospital igual ao HC para tratar braço quebrado. Não. Atrapalha aquele que está quase perdendo a vida, no caso, né? Exatamente. Para salvar Porque ele, né? Tudo tem custo. Agora, E aí, o- Chico? o trabalho, é como você está dizendo, tem que começar bem dentro da cidade. É. A cidade tem que ser bem administrada, certo? E se você for falar em cidade bem administrada, em análise de boa administração, você tem que começar a ver a nossa própria cidade, né? A situação, na minha opinião, como ela está sendo administrada e os problemas que nós temos aqui. Agora a né? gente vai... Então, aí você vai falar de política, a coisa vai longe, né? Agora, se cada um cuidar da sua casinha, você tem razão. Se cada um cuidar da sua casinha, lá, o HC não fica sobrecarregado, correto? Só que não acontece isso, né? O prefeito coloca a culpa no governador, né? O governador coloca a culpa no presidente. E aí a coisa vai ficando numa situação que você não acha quem é o responsável pelo negócio, quem é o pai da criança. E o povo é quem vota. Quando o cidadão se candidata a prefeito, ele promete mundos e fundos. E depois que ele é eleito, ele diz, eu não tenho verba, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então aí, se for nesse assunto, você vai realmente longe. Agora, que o Hospital das Clínicas é um marco e que cada estado deveria ter um Hospital das Clínicas, porque aí você teria grandes profissionais como tem em Ribeirão Preto nesses estados, correto? Mas aí já é uma outra história, né? O estado não tem dinheiro, o presidente não dá condições, mas eu acho que também, quando você assume uma responsabilidade e você é candidato a alguma coisa e você é eleito, você tem responsabilidade, você tem que trabalhar no seu cargo, não ficar reclamando. Então aí você começa, o prefeito reclama, o governador reclama e o presidente, eu não sei se reclama, né? Porque vai reclamar para quem? E o povo fica aí na situação que está. Ô Chico, vamos mudar o assunto, agora vamos mudar para outra pauta, que a gente tem que falar, e tem meia hora ainda, a gente tem que falar de medicina, meia hora para acabar o programa, então a gente tem que falar de medicina esportiva, política, deixa para lá, deixa que os governantes se viram, mas eu só tenho uma coisa para falar rapidinho aqui, coisa de 10 segundos, eu agradeço ao HC, a minha irmã está viva graças aos bons médicos que tem no HC, tá bom? Então gostaria de ressaltar isso aqui. Parabéns, E HC. tudo bem, negócio do PS, realmente os prefeitos têm que tomar Já conta. que você falou Dor em de graça- cabeça, né? Não vai no Já- HC, né? Não Já tem- que você falou graças a Deus, eu também quero aproveitar e graças a Deus que meu irmão tá andando hoje ao lá. Alexandre Colucci. Que meu irmão foi aí sim, né? No HC, o médico pincelou errado a coluna dele, né? Uma coluna cervical. Entrou no HC, um dia antes ele jogou futebol, entrou no HC para uma operação na coluna. O médico errou, saiu numa cadeira de rodas e falaram que meu irmão não ia andar mais. E o Alexandre Colucci colocou meu irmão de pé. Meu irmão está andando hoje graças ao tratamento do Alexandre Colucci. A família evangelista agradece a você, né, Colucci? Pelo fato que você Imagina, fez. Charles, isso aí eu faço Ô, Alexandre, minha pergunta a você é a seguinte. O que é medicina esportiva? É a minha primeira pergunta. A segunda, qual é a lesão mais difícil de ser curada? Ligamento cruzado ou problema de tornozelo nos atletas? Ô Charles, vamos lá, medicina esportiva, né? Eu até falo para meus alunos na faculdade que o que difere de uma coisa ou outra é a fase final, né? O tratamento ele acaba sendo o mesmo, o atleta ele tem uma condição física e muscular melhor, então a evolução é um pouco melhor. E na fase final, aquela fase final, eu vou trabalhar gesto esportivo com aquele atleta, né? Então eu acho que é o que muda um pouquinho essa fase final nossa do tratamento, seja ela qual for a lesão.
né? E, por exemplo, se eu pego a gente viu agora, eu não acompanho muito basquete, mas teve as finais da NBA e todo mundo viu aquele jogador lá famoso, esqueci o nome dele agora. A hora que ele foi dar um arranque, ele rompeu o tendão de Aquiles e ficou a imagem da semana, né? Pra tirar um pouco da imagem do Neymar, que era Neymar. Eu tava nos Estados Unidos semana passada, então eu falava do Neymar. Eu falei, gente, que porra é essa do Neymar? Né? E agora vê essa lesão desse jogador da NBA que tá na final, que rompeu. A diferença é que quando você pega um jogador de algum esporte, eu tenho que entender aquele esporte para me tratar, aquela lesão, os músculos são diferentes, os gestos esportivos são diferentes. Da ortopedia normal, são pessoas igual nós, que gostamos de alguma atividade física, do futebol, do tênis, do basquete no final de semana, e nós temos que dar um pouco de ênfase no gesto esportivo, mas a diferença é apenas essa. Ô Alexandre, existe diferença de você jogar numa quadra piso de cimento e piso grama sintética, para quem está aí se recuperando de cirurgia no joelho, no tornozelo, depois volta a jogar? Qual que é a diferença? Tem aquele impacto ou não? Charles, as duas têm os prós e os contras, né? Na verdade, a grama sintética, o impacto é muito maior. Já no sintético, perdão. Na grama sintética, não. Mas tem o problema da grama sintética hoje, as pessoas têm tido vários tipos de entorse, né? O pé acaba ficando fixo ali e as travas dessa society, e as pessoas acabam tendo entorse. Então, se você perguntar pra mim qual que é o bom, qual é o ruim, eu não tenho. Acho que as duas têm os prós e os contras. Eu gosto mais da grama sintética, né? Agora, para finalizar com você, viu, Chico? Não sai do muro, não. Eu vou te colocar no paredão. Você, na sua carreira, pegou muito chinelinho? Aliás, o Matheus foi muito chinelinho ou não? Tô falando do Matheus porque o pai dele é aqui do lado. O Matheus que jogou no São Caetano, no Botafogo, né? Porque é o seguinte, o Stênio tá te vendo, entendeu? O Matheus tá te vendo agora, Michel. Os caras tá ligado, tá vendo aqui, ó. Tô te falando, fizeram ontem aqui, mas o Colucci vai lá, pô, eu vou lá, aquele boleirão, vou falar. Aliás, você parou de bater foto. Vila Virgínia na audiência aqui, ó. Acabou de colocar aqui agora. Manda pergunta pro Colucci aqui. Aliás, o Colucci, quando o time era campeão, era vice e tal, saía lá no pôster. O primeiro time que eu vi no país que tinha fisioterapeuta no pôster é o Botafogo, entendeu? É lógico que é brincadeira, mas sabe que tinha muito chinelinho, ô Alexandre? O chinelinho a gente vai ter em qualquer lugar. E o que é chinelinho? Explica pro ouvinte. Chinelinho é aquele jogador, ou vamos parar de jogador também, é aquela pessoa que às vezes chega no médico e fala, doutor, sempre arruma atestado pra mim parar de trabalhar? Né? Aquele cara que... Mas chinelinho ficou um termo no futebol, mas tirando o futebol, tirando os atletas, tem aquelas pessoas também que inventam lesões e pedem pro médico dar 1 ou 2 semanas de afastamento para não trabalhar. São essas pessoas, vamos dizer, essas pessoas folgadas, que não querem trabalhar e acham uma desculpa na lesão, que às vezes nem tem a lesão, o médico fala, quando disse que você quer de afastamento? Eu quero 2 semanas. E vai lá, tá? Então esse é o famoso chinelinho. Não tem só no futebol, como tem em qualquer profissão aí, né? No mundo. Legal. E falar do Matheus, eu sempre falei pro Matheus uma coisa que eu sempre achei um craque. Craque, eu já falei pro Matheus que eu nunca vi um cara conduzir a bola que nem ele conduz, uma facilidade imensa. Eu sempre falei, Matheus, cara, você é um craque. Fora da média. Colucci, chegando pergunta aqui pro Colucci, eu gostaria de apresentar aqui. O Odair Graça tá perguntando o seguinte: me tira uma dúvida, o que é pubis? Porque a moda de jogadores Nutella, e isso, dor no pubis, eles falam, né? O jogador Nutella fala, tô com dor no pubis. O que é pubis, Colucci? Na verdade, a doença é a pubalgia, né? E ficou muito famosa com o Kaká. Kaká ficou muito tempo com uma lesão dessa e ficou uma lesão. Lesão no pubis é uma lesão que nós temos aqui embaixo do abdômen, cara. Tem um ossinho aqui bem embaixo. Embaixo ali? Bem aqui embaixo, onde a gente aperta, aqui tem um ossinho. E isso inflama. Geralmente, vamos falar de jogador que bate muito na bola, o Marcelinho já teve, o Arce teve, aquele lateral do Palmeiras. Jogadores que tiveram... O microfone aí, Eliseu, é craque ou não? Fala aí, pô. Jogou muito. Você veio pra falar, pô. Jogou, né? Pessoas que usam muito esse abdômen. Hoje em dia diminuiu bastante, cara. Como eu disse no começo, as prevenções têm sido muito utilizadas. Então a prevenção hoje, os pilates, uma série de coisas aí, tem tirado muito as lesões de pubis. Porque pubis é uma lesão muito chata e muito demorada. Já visto o Kaká, ficou quase 6 meses e levou um fisioterapeuta daqui, o Silas, que era fisioterapeuta do Barueri na época, do São Paulo, para tratar ele lá. Eu não lembro o time que ele estava lá agora. Tá? Então a tal de pubalgia que se dá no pubis, uma inflamação no pubis. E ele é bem chato de tratar porque existem várias variáveis, né? Então esse é a famosa Eles falam que o jogador Nutella fala toda hora, tô com dor no pubis. Dor no pubis, viu? Viu, Charles? Se não vir, você não vai falar. Charles, mas eu vou te falar uma coisa, hoje a medicina evolui tanto
que nós temos vários tipos de exame. Então, eu tenho aquilo, você tem aquilo, vamos fazer alguns testes clínicos e vamos fazer testes de imagem. Hoje existe muita coisa, né? Aliás, para quem não sabe, jogadores que começaram aqui em Ribeirão Preto, estão aí fora, tipo assim, o Diego, Diego X, goleiro do Flamengo, o Diego Meia, Renan Ribeiro, no comercial, Ribas. enfim, jogadores que estão aí na ativa, começaram aqui, o próprio Doni que jogou, né? Eles, quando estão em Ribeirão, trata com o Alexandre Colucci, por dois motivos. Primeiro, pela capacidade da clínica dele e do profissional, e segundo, pela amizade que ele fez nos 13 anos aí de Botafogo. Isso é importante, né? Mas antes, se você, aliás, você pode fazer a sua merchan, meu caro PH. Depois eu queria fazer uma pergunta aqui pro Eliseu, pro Marcelo, que eu quero pegar isso também aqui no paredão também. Tá certo. A gente está no oferecimento aqui da nossa resenha de boleiros, hoje falando de medicina, falando de saúde do esporte, da medicina esportiva. Alupar Parafusos, Ferramentas e Acessórios, lançamento, a grande promoção. Seguinte, você ouvinte que está acompanhando a live no Facebook, está acompanhando nos 1330 e 98.9 de Santa Rosa, fechadura elétrica reversível Titânio, R$ 84,00. Imbatível, R$ 84,00 você vai encontrar na Alupar. Parafusos, ferramentas e acessórios, 2101-8535. E com a gente, o Alto Posto Educandário. Você vai abastecer o seu veículo, não esqueça, dê uma passada no Posto Educandário. O telefone é 3626-5010. Posto Educandário é o grande posto de combustíveis, que inclusive PH, Charles Evangelista, nós todos abastecemos no Educandário. Colucci, dá uma passada no Educandário. Os meus amigos também do René HC. Carlos Abade, René Carlos Abade, foi patrão do René. Foi mesmo, trabalhei no Botafogo. Um grande abraço, René, gosto Amigo muito. também aqui do Eliseu. Passa lá e fala assim, ó, escutei na K8 na Não precisa, né? De casa. Faz até fiado lá, pendura aí. O Alexandre, tá louco? Tem cartelinha? Eliseu, pô. Tem, Charles, cartelinha? Tem carteirinha. A minha pergunta agora é pro Marcelo e pro Vamos lá, Eliseu. Um dos outros para responder. A primeira pergunta, como que vocês encaram quando tem erro médico, como houve com o meu irmão, né, em relação ao HC? E a segunda pergunta, os funcionários hoje do HC são funcionários prontos, preparados para poder atender a população? Eles chegam já preparados de uma faculdade de medicina, de enfermagem? Como que você encara o seu quadro de funcionários, vocês ali? Na verdade, Charles, o erro médico é uma coisa muito complexa. Muito difícil de avaliar. Quem tem condições, quem está apto, quem está preparado para avaliar um erro médico, é só outro médico, né? Então, a questão do erro médico, eu não sei, é muito difícil da gente, os simples mortais, avaliar o que é o erro médico, né? Mas, mas como qualquer outra profissão, é óbvio que é suscetível a erro, né? O ser humano erra, enfim. Funcionários, estão contentes com funcionários? O quadro hoje agrada a vocês, o número de funcionários, a qualidade dos profissionais? Vocês podem falar sobre isso, que é a área de vocês, né? A qualidade do profissional, sim, é muito boa. O profissional do Hospital das Clínicas é submetido a concurso e tem informação nos melhores centros, né? Pelo seguinte, né, Marcelo, e também Eliseu, você às vezes você vai numa UPA, né? Você vai numa UPA, você vai de repente aí aqui no postinho da Vila Virgínia, enfim, né, o Chico? E tem bastante reclamação, né? É mal atendido, é estúpido, aí chega a guarda municipal, enfia a mão na cara de todo mundo, entendeu? Isso no HC não tem, a gente não vê. Então, é isso que eu queria perguntar pra você. Como é que é hoje o quadro de funcionários, atendimento, como é que é o acolhimento, entendeu? Na verdade, o HC Campos, ele é um hospital que não atende urgência, então, na verdade, o paciente já está lá internado, já está lá em tratamento. Então ele não tem essa polêmica que tem, igual você falou aí, da UPA, que chega aquele paciente passando mal na hora, lá e vira toda aquela polêmica. Mas realmente a estrutura do Hospital das Clínicas é outra, né? É muito maior, o profissional é bem preparado, o profissional da enfermagem é bem preparado, o pessoal da portaria, o acolhimento é muito bom, a estrutura é muito grande, então acaba sendo melhor, acaba sendo bom. Não tem reclamação, tem problema, lógico. É óbvio que numa estrutura daquele tamanho, que tem 2.000 atendimentos ambulatorial por dia e 1.500 pacientes internados, tem problemas. Mas a estrutura é muito boa, acaba sendo, no geral, sendo bom. Mas tem problema, claro que tem. Quer falar? Fala da UEM. Bem, eu, da minha parte aqui da colocação do Hospital das Clínicas, eu acho assim que 99% da população
gostaria de estar incluída ali, né, com a carteirinha para ser atendido no Hospital das Clínicas, isso com toda certeza, porque o atendimento é bom. Tem problemas, claro, como você está colocando, todo lugar tem problema, né? E uma estrutura como aquela não poderia deixar de ter. Mas eu acho que em relação aos problemas e as soluções, eu acho que as soluções são muito maiores, mas muito maiores, né? Eu, se for para falar de família, tive um irmão que passou por lá, né? Operou o coração até a perna, embaixo, né? Fez uma verdadeira transplante e ali não cicatrizava a perna embaixo, onde tirou a veia para fazer a cirurgia. E eles desenvolveram uma pomada específica para isso e resolveram o problema. Hoje meu irmão já não está mais por aqui, mas ele ficou muito tempo após a cirurgia. E a gente também só tem a agradecer ao Hospital das Clínicas e muito, né? Eu acho que os problemas em relação às soluções as soluções são infinitas e os problemas são naturais. Apesar de todas normais. as dificuldades, Chico, apesar de tudo, nós ainda conseguimos cumprir com a nossa missão, que é oferecer saúde pública com qualidade. E isso se deve 90% aos profissionais que ali atendem. E como foi colocado aqui, Eliseu, né? Marcelo, Eliseu sou eu. Você, existe também a falta de profissionais, né? Que o governo deixa de contratar, né? Não contrata e às vezes um funcionário, eu acredito que seja isso com certeza, ele tem que se desdobrar e se transformar em dois, né? Mas com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito ao paciente. E a dedicação. Né? Então, isso a gente Dos não pode deixar de enaltecer. Agora você fala assim, mas vamos falar do estado aqui que meteu o pau na UPA, no CSU. De jeito nenhum. Também não. De jeito As dificuldades são grandes. Tem melhorado muito. O nível dos profissionais é a mesma coisa, tem que se desdobrar. Agora, todo lugar tem aquele funcionário que é um pouco diferente. Todo lugar, né? Tem. Que trata as pessoas com uma certa diferença, né? E uma diferença não para o bem, né? É uma diferença que faz às vezes o paciente ficar mais doente do que ele se encontra, mas tem, em todo lugar tem. Tá certo. Pergunta para o Colucci agora, vamos jogar a imagem aqui para o Colucci. A pergunta, Colucci, é o seguinte, a ouvinte está perguntando quantos funcionários hoje a clínica Colucci possui. Eu posso responder. Tinha 3, hoje tem quase 100. O cara já tem fazenda, tem cabeça de gato, tem boi, vai pra Europa, entendeu? Já respondi, mas pode falar. Deixa ele responder, Chay. Você tá falando a verdade? Sério, quem me dera. Você conhece Quero chegar lá, viu? Hoje nós estamos mais ou menos com 20 a 25 funcionários hoje. Na verdade, nós estamos uma clínica com várias áreas. Né? Nós temos toda a parte da fisio, nós temos nutricionista, nós temos osteopatia, nós temos piscina, temos pilates, temos médico. Então hoje a gente tentou montar um shopping da saúde, na verdade, né? Nós temos alguns aparelhos que só o HC tem, que o HC usa para pesquisa. Nós temos o cinético, só o HC tem, usa para pesquisa. Nós temos eletromiografia, que só o HC tem e usa para pesquisa. Então, enquanto o HC usa para pesquisa e nos dá essa pesquisa para utilizar, a gente usa para poder usar na população, tá? Então a gente montou um shopping da saúde, esse era o nosso conceito. Ô Alexandre, 2 perguntas aqui para você. Lesão muscular. O porquê que lesão muscular demora tanto para recuperar? Só um minutinho, por gentileza. E o Botafogo tem um jogador novo, tipo Felipe Saraiva, que entrou, lesionou logo na primeira semana, voltou, não voltou bem, voltou a sentir, voltou pro estaleiro e não sabe quando volta. Primeira pergunta, por que a lesão muscular tem muito aí no futebol e por que a lesão muscular é mais difícil para você voltar? Né? São muitos jogos, ou então o jogador chega e é mal preparado fisicamente? Charles, agora uma saia justa. Né? Para mim, a pior lesão chama lesão muscular.
Porque tem várias causas, né? Na verdade. Não estou falando com o pai do Matheus aqui. Cara, pergunta quem que jogou bola que não tem uma lesão muscular. Ou pergunta quem da população brasileira não tem uma dor nas costas ou vai ter. Tá? Hoje Mas por que vem muito cedo essa lesão? lesão muscular? Começa o campeonato, um jogo, o cara abre atrás, Charles, entendeu? eu vou falar algumas causas, ou pode ser desequilíbrio muscular. Hoje a causa mais, a principal causa é o desequilíbrio muscular, o excesso de treino, falta de treino, excesso de jogos no campeonato, a falta de alimentação. Então isso, todos os atletas, eu falo que é pior, tá? É uma das piores coisas a se tratar e para voltar. Por quê? Tô recebendo no WhatsApp aqui que nós temos 40 funcionários e não 25. Tá bombando, a audiência é maravilhosa. Pega o microfone, Eliseu. Ô, Colucci, pera aí. Você conhece Cadê ele? os outros 60? Você conhece ele, Eliseu. Ó, perguntaram... Ele mete o Miguel porque ele não quer emprestar dinheiro. Até o fim chega no 100. Calma, continua. Vou mandar aqui. Daqui a pouco alguém Estão perguntando aqui também. Daqui a pouco alguém vai passar o WhatsApp e vai falar das fazendas. Começa. A gente não tem tanto tempo, mas estão perguntando por que o nome Cãibras. Tá, deixa eu acabar de responder responde do Charles. Né? Então, Charles, lesão muscular é isso, todo jogador vai ter. Né? Se você pegar jogadores atacantes, eles têm muito mais do que os zagueiros e os volantes, que são jogadores de explosão. Né? O que existe hoje? Hoje existe o isocinético, laboratório de biomecânica, que a gente consegue fazer uma avaliação e consegue saber se aquele atleta ele tem um desequilíbrio muscular. Vamos lembrar do Pato quando vejo que do Milan, me recorda, Charles, que você é o Newton Neves da rádio, quando ele veio do Milan pro Corinthians, eu tava lá nessa época, nós fizemos uma avaliação com eletromiografia, fizemos um isocinético com ele, tanto é que ele entrava em alguns jogos, ele saía, até começou a pegar ritmo do jogo, ele não teve nenhum tipo de lesão muscular. Tá, a gente conseguiu fazer um equilíbrio muscular. Por que é difícil de voltar? Lesão muscular, a gente da parte clínica, nós temos que fazer exame de imagem, cara. Nós tivemos um jogador no Botafogo, o Rudinei, lembra de um volante? Opa, Craque, que jogou no... Ele tinha uma dor, uma lesão muscular, dava 3 dias. Ele tava bom, e aí ele voltava, ele tinha dor de novo. Puta, fizemos uma série de exames de imagens e seguramos esse atleta. E lesão muscular, ela esconde muito. Às vezes o cara não tem dor, a hora que vai voltar. Então assim, eu falo pra todo mundo, uma das poucas lesões que você tem que ter o exame de imagem na sua mão, o exame clínico, uma lesão muscular. Não dá pra gente botar o atleta sem ter uma lesão de... Não dá. A lesão da banana, Cãibras. Puta, cãibra. Cãibra, quem vai poder falar um pouco melhor é o fisiologista, né? Na verdade, cãibra, ou é excesso de treino ou a musculatura não está apropriada para aquela intensidade de treinamento. Isso é a famosa cãibra, né? E hoje em dia, cara, a gente está tão evoluído que chega nos intervalos de grandes equipes, o fisiologista entra lá, fazendo alguns testes e fala pro treinador, ó, o Charles e o PK aqui, por exemplo, tira ele, cara, que eles vão começar da câmera. Lembra do Baggio na Copa do Mundo? Sim. Era um craque, chutou a bola lá em cima. Ele é ruim? Lógico que não. Ele já estava com desenvolvimento baixo, né? E aí você não consegue responder mais o estímulo que você quer. Entendi. Graças a Deus que ele errou, né? Eu não posso, antes de encerrar o programa, de fazer essa pergunta que eu vou fazer agora pro Colucci. Faça agora, então. Depois tem uma pergunta do ouvinte para o pessoal do HC. Importante a pergunta, viu? Colucci, o porquê de tantas pessoas com problemas na coluna no Brasil? Posicionamento de andar, postura de andar, posicionamento de sentar. O porquê acontece tudo isso? Charles, pega muito peso. Não só no Brasil, tá? Saiu um artigo ultimamente que 90% da população tiveram e tem dores na coluna. Hoje, se eu fosse médico, eu ia ser um médico da coluna. Porque eu ia ficar Especialista. Rico. Especialista. Porque hoje, mais que o médico da coluna. Procura um médico no HC, Dr. Elton Defino. Procura o Dr. Elton, na verdade. Pega o Dr. Elton, vários médicos, o Dr. Pierre, enfim, não vou falar nomes aqui. Cara, a fila de espera é enorme, porque todo mundo tem dor. Agora, quais são as causas? Existem milhares. Pessoas que já nascem com uma propensão a ter, pessoas que desenvolvem. Hoje tem o avanço do CrossFit, as pessoas aumentaram a atividade física, isso é bom por um lado, mas as pessoas começaram a fazer atividade física sem nenhum mínimo de orientação e como fazer. Aí acontece, as pessoas começam a ter, eu não fazia nada, comecei a fazer atividade física e comecei a ter dor, não vou fazer. Não, tá errado isso daí, né? Então, bons profissionais, boa orientação, atividade física é ótimo, tá? Então, por isso, os grandes problemas de coluna, Charles, tem muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pergunta pegar pro HC. A pergunta pro HC agora é a seguinte, além do atendimento de vocês, o ouvinte disse aqui, para nós aqui está falando, além do atendimento, não podemos esquecer das pesquisas que são realizadas pelo HC, que é uma salva de palmas, porque é um trabalho fantástico que vocês fazem. Inclusive o Dr. Tadeu
que mora em Cravinhos, o conheço, é vizinho da minha mãe, trabalha na parte de pesquisa do HC também, grande médico, doutor Tadeu. Vamos falar sobre esse assunto aí, Marcelo. Na verdade, o Hospital das Clínicas é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, né? Então, ele é o hospital de pesquisa, né? Os docentes da Faculdade de Medicina estão ali para prestar assistência, mas, na verdade, eles são pesquisadores. Você referiu aí o professor Tadeu, ele é um grande pesquisador, ele é renomado internacionalmente, né? Leva um abraço para ele, viu? Então, na verdade, aqueles professores que estão ali, que eles não são pesquisadores, né? Então, o hospital é um centro de pesquisa, né? A Faculdade de Medicina é um centro de pesquisa. O hospital é um hospital de apoio à Faculdade de Medicina, né? Por isso que tem todo o desenvolvimento, toda a estrutura, todo aquele desenvolvimento é fruto da pesquisa da Faculdade de Medicina, né? Colucci, como que é trabalhar com o pessoal da PAI? Como que é o trabalho que você realiza ou realizou, já teve lá, né, claro, e qual a importância desse trabalho? Como que é um trabalho diferenciado? Ô Charles, na verdade eu trabalhei muito tempo na PAI no meu começo de carreira, né? É um trabalho diferenciado e um pouco difícil. Não era muito minha praia, mas é muito gratificante para mim, né? Eu aprendi muita coisa, não só da área técnica, como da área como pessoa humana, né? Mas fiquei muito pouco tempo lá, fiquei uns 3 anos lá e tenho uma gratidão enorme, não só da PAI daqui, com todas as APAIs do Brasil inteiro. Acho que é um trabalho magnífico que eles fazem. Lembrando que sexta-feira a gente vai sortear aqui um shampoo da Lupar, tá? Para quem compartilhar a live aqui. E também uma feijoada para 2 pessoas. Quem gosta de feijoada aqui, levanta a mão. Levanta a mão, certeza. É do pessoal da Vila Virgínia, aliás. Isso, aliás. O pessoal da Vila Virgínia está acompanhando aqui a gente. Tem nego penetrando, que é do meio da Vila Virgínia, que está aqui agora. Que o Eliseu, porque o Camarão é cunhado do Eliseu. Então tá tudo em casa, você não pode ganhar o cunhado, né? Não pode. Ponta a ponta. Então quem compartilhar o vídeo, que aliás é uma audiência fantástica, muito obrigado pela audiência de toda a Ribeirão Preto e região, live bombando aqui. Praticamente faltando 5 minutinhos, vamos fazer a última rodada de perguntas rápidas agora para a gente encerrar a nossa entrevista. Agradeço a todos pela audiência. Charles, comanda aí o nosso encerramento com todo mundo aí, tá bom? Não, a minha última pergunta agora com o pessoal do HC, ou Eliseu ou Marcelo possa responder para mim, para fechar com eles aqui. Qual que é a perspectiva aí para o futuro do HC? E para finalizar, a construção aí do HC Criança, terminou, não terminou, como é que tá? Porque virou uma novela, né? Um joga para um, outro joga para o outro, mas chega lá. Não, na verdade, o Hospital das Clínicas não para de crescer, né? Esse Hospital Criança, o HC Criança começou há quantos anos e está indo e não para de crescer. O hospital, eu me lembro quando eu entrei no hospital, tenho 26 anos de hospital, o hospital era, acho que a metade do que hoje, cresceu demais, não para de crescer. Então quando a gente fala naquela questão de atendimento, de demanda, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande e não para de crescer, precisa de investimento cada vez maior. Só para ter noção, o orçamento do Hospital das Clínicas é quase um orçamento, 60% do orçamento de Ribeirão Preto, mais de R$1 bilhão por ano. Então o gasto e a estrutura é muito grande, né, Charles? Mas a perspectiva é de crescimento, né? Vai continuar crescendo. Precisa contratar, precisa aumentar, mas não para, né? Obrigado. Antes das considerações finais, minha última pergunta aqui pro Colucci, né? Minha última pergunta para ele, depois vamos... Já encerrar. 3 minutinhos para acabar. Colucci, convênio. Até que ponto o convênio é bom para a clínica, não é bom para a clínica? Te agrada, não agrada? Como é que você pode fazer esse convênio? Eu comecei com convênio. Hoje, felizmente eu não tenho mais. Infelizmente, porque o convênio não te dá condição para você trabalhar, né? Hoje o convênio paga de torno a 10, a 18, 20 reais uma sessão, né? A gente não consegue, eu não consigo pagar o ar-condicionado, né? Então eu não trabalho mais, até porque se eu trabalhasse com convênio, eu teria que atender 10 a 12 pacientes por hora. Sendo assim, a clínica Colucci hoje é caro? Não. Uma pessoa que mora na periferia pode tratar? Ô Charles, depende do que é caro, né? Caro é aquilo que não vale, vamos dizer assim. Pode, com a maior prazer do mundo, como a gente tem esses tipos de pacientes também. Queria agradecer, estamos terminando aí o Charles. Antes eu queria só, pode falar. Favor, passa o endereço, o telefone. O endereço da clínica, doutor. Ó, a gente está no Facebook, Clínica Colucci, 2 L's e 2 C's. Estamos no Instagram, o endereço é Rua São José 1788. Só procurar nas redes sociais e vai achar a gente lá. Telefone de lá?
3625-8325. E o atendimento a que horas? Das 7 da manhã às 9 da noite. Tá ok. Se alguém falar que ouviu aqui a Rádio Cultura, Tem desconto e... Legal. E tamo junto. Eliseu, Marcelo, obrigado pela presença. Por favor, alguém puder aí nas considerações finais. Obrigado pela participação e, é claro, vocês estão lá à disposição aí também da população. E para quem quiser tirar dúvidas também, por favor, fique à vontade. Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a grande audiência aqui que tivemos também. Bombando, graças a Deus, Bombando. Eliseu. Muito obrigado. E nos colocando à disposição de toda a população de Ribeirão Preto, no que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Tá certo. Marcelo, suas despedidas finais. Obrigado, Charles. Obrigado, pessoal. E nós estamos à disposição. Nós estamos à disposição. Que você precisar, Charles, você pode convidar. A gente está à disposição. Obrigado, viu? Francisco Evangelista, seu encerramento, Francisco. Um abraço a todos, né? Um abraço ao Colúcio, um abraço ao Eliseu, um abraço ao Marcelo, um abraço a você, PH, um abraço Obrigado, Charles Chico. e a todos que nos prestigiaram nesse programa e que nos prestigiam nos demais também. Um abraço. Tá certo. Boa noite. Tchau, gente. Termina a nossa resenha de boleiros com o nosso grande Alexandre Colucci, com o Marcelo, com o Eliseu, lá do HC, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Associação do HC. Um grande abraço. A gente encerra nesse momento a nossa programação. Na sequência, a programação da Rádio Cultura, aqui nos 1330 e 98.9 de Santa Rosa. Termina aqui o Esporte e Cultura. Termina aqui, na Web Rádio e TV K8. Rádio Cultura 1330 kHz e Rádio 98.9 FM em Santa Rosa. O programa Esporte e Cultura, sob o comando de Ribeiro Júnior e equipe. De